acrescentado. Aleluia, aleluia. Iniciamos o nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O povo de Israel vivia em paz no Egito, até que depois da morte de José, subiu ao trono um faraó chamado Ramsés. Ele não gostava do povo da família de José e transformou todos os membros em escravos dos egípcios. Pai de bondade, no Egito, a família de Israel foi escravizada. O povo sofreu muito, mas tu és um Deus que ouve o clamor do teu povo e decide libertá-lo. Acolhe como prece, Senhor, os clamores de quem passa fome, dos que vivem em guerra e pedem liberdade em nossos dias. Amém. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. E morto José, assim como todos os seus irmãos e toda aquela geração, os israelitas foram fecundos e multiplicaram-se, tornaram-se tão numerosos e tão fortes que a terra ficou repleta deles. Entretanto, subiu ao trono do Egito um novo rei que não tinha conhecido José. Ele disse ao seu povo: Vede, os israelitas tornaram-se numerosos e fortes demais para nós. Vamos, é preciso tomar precaução contra eles e impedir que se multipliquem, para não acontecer que, sobrevindo uma guerra, se unam com os nossos inimigos e combatam contra nós e se retirem do país. Estabeleceu, pois, sobre eles feitores para acabrunhá-los com trabalhos penosos. Eles construíram para o faraó as cidades de Pitom e Ramsés, que deviam servir de entreposto. Quanto mais os oprimiam, porém, tanto mais eles se multiplicavam e se espalhavam a ponto de os egípcios os aborrecerem. Impunham-lhes a mais dura servidão e amarguravam-lhes a vida com duros trabalhos na argamassa e na fabricação de tijolos, bem como com toda sorte de trabalhos nos campos e todas as tarefas que se lhes impunham tiranicamente. Vamos ouvir uma outra tradução do livro do Êxodo. Depois morreu José, assim como seus irmãos e toda essa geração. Os filhos de Israel se tornavam fecundos e se multiplicavam. Tornaram-se cada vez mais numerosos e poderosos, a tal ponto que o país ficou repleto deles. Subiu ao trono do Egito um novo rei que não tinha conhecido José. Ele disse ao seu povo: Vejam, o povo dos filhos de Israel está se tornando mais numeroso e poderoso do que nós. Vamos vencê-los com astúcia, para impedir que eles se multipliquem. Do contrário, em caso de guerra, eles se aliarão com o inimigo, nos atacarão e depois sairão do país. Então impuseram sobre Israel capatazes que os exploravam em trabalhos forçados, e assim construíram para o faraó as cidades, armazéns de Pitom e Ramsés. Contudo, quanto mais oprimiam o povo, mais ele crescia e se multiplicava. Os filhos de Israel começaram a se tornar um pesadelo para os egípcios. Por isso os egípcios impuseram sobre eles trabalhos duros, eles amargaram a vida com dura escravidão. Preparação de argila, fabricação de tijolos, vários trabalhos nos campos, enfim, com dureza os obrigaram a todos esses trabalhos. Palavra do Senhor, graças a Deus. O
que aconteceu com o Egito depois que José morreu? Subiu ao trono do Egito um novo rei que não tinha conhecido José. O que aconteceu com os israelitas? Os israelitas foram fecundos e multiplicaram-se. Tornaram-se tão numerosos e tão fortes que a terra ficou repleta deles. Qual foi a decisão do rei? Estabeleceu, pois, sobre eles feitores para acabrunhá-los com trabalhos penosos. Eles construíram para o faraó a cidade de Pitom e Ramsés, que deviam servir de entreposto. O que aconteceu com o povo de Israel? Quanto mais os oprimiam, porém, tanto mais eles se multiplicavam e se espalhavam, a ponto de os egípcios os aborrecerem. O que se decidiu então? Impunham-lhes a mais dura escravidão. Qual era o trabalho dos israelitas? Duros trabalhos na argamassa e na fabricação de tijolos. Onde trabalhavam? Nos campos. O faraó Ramsés achava que o povo de Israel era diferente, tinha seu próprio Deus, não queria misturar-se e, se tudo continuasse assim, poderia vir a dominar os egípcios. Por isso tornou os israelitas escravos. Eles tinham de trabalhar o tempo todo, construir celeiros, pirâmides e tijolos para receber um pouco de comida. Ao perceber que, mesmo com toda a miséria e sofrimento, a população dos israelitas continuava aumentando, o faraó mandou seus soldados atirarem no rio todos os meninos recém-nascidos daquele povo. Para salvar seu bebê, uma mãe colocou o menino num cestinho e o pôs para boiar no rio. Quando a filha do faraó encontrou o bebê, acabou adotando o menino. Ele recebeu o nome de Moisés, que quer dizer salvo das águas. Moisés cresceu e foi educado na corte do faraó como se fosse um egípcio. A situação da injustiça afetou todos os israelitas. O pecado, nesse caso, não era só de uma pessoa, mas de uma nação inteira que aceitava a escravidão. Hoje isso também acontece quando guerras, fome e injustiças atingem nações inteiras. Deus ouve o clamor dos escravos, tem compaixão do povo sofrido e age para salvá-lo. Quando criou o mundo, Deus deu condições para que todas as pessoas pudessem tirar da natureza o seu sustento. O pecado da sociedade acontece quando algumas pessoas tornam-se egoístas, deixando outras sem condições de viver. Deus é justo, por isso o sofrimento de seus filhos chega ao céu como um pedido de ajuda. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, o Antigo Testamento é uma parte da Sagrada Escritura de que não se pode prescindir. Os seus livros são divinamente inspirados e conservam um valor permanente, porque a antiga aliança nunca foi revogada. Os livros do Antigo Testamento, apesar de conterem também coisas imperfeitas e transitórias, dão testemunho de toda a divina pedagogia do amor salvífico de Deus. Neles encontram-se sublimes doutrinas a respeito de Deus, uma sabedoria salutar a respeito da vida humana, bem como admiráveis tesouros de preces. Neles, em suma, está latente o mistério da nossa salvação. O batizado está livre da escravidão do pecado e do mal, mas isso não impede de sermos atacados pelo mal, pela violência e pela injustiça. Quem é batizado deve procurar vencer as escravidões de hoje. Tanta gente fica presa só ao dinheiro, ao trabalho e se esquece da família, dos amigos e de Deus. No dia de nosso batismo foi feita uma oração para que pudéssemos, desde crianças, vencer o mal. Vejamos como é a oração que se faz com a imposição das mãos. Deus da vida e do amor, vós enviastes vosso Filho Jesus ao mundo para nos libertar do pecado e da morte. Afastai dessas crianças todo o mal e ajudai-as a combater o bom combate, como templos vivos do Espírito Santo, que manifestem as maravilhas do vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A atividade da semana será conferir na Bíblia a passagem de Êxodo, capítulo 2, versículos de 1 a 10, e registrar a história do nascimento de Moisés. Pode ser um desenho, uma redação, uma história em quadrinhos, uma gravação de voz ou vídeo.
usar a criatividade para contar a história do nascimento de Moisés. Pai da vida, o teu amor faz-nos escutar as dores do teu povo. Foi assim no Egito, que seja assim hoje também. Há muitos irmãos nossos que sofrem. São crianças, mulheres, doentes e idosos clamando por vida. Ouve, ó Pai de amor, esse clamor. Amém. A bênção vamos pedir no fim de nossa oração. Que Deus proteja-nos todos e faça nossa união. Que Deus proteja-nos todos e faça nossa união. A Cristo muito obrigado e aos nossos irmãos também. A fé nos guarde unidos agora e sempre. Amém. A fé nos guarde unidos agora e sempre. Amém. Reze comigo. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus.